Rumo a Pentecostes. Nesse trecho da nossa caminhada rumo a Pentecostes, vamos ler a passagem que está em João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. Jesus aparece aos discípulos. Ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "Paz seja com vocês." Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: "Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio." E com isso, soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados." Nesse episódio, os discípulos estavam com muito medo após a morte de Jesus. Eles tinham presenciado e escutado falar todo o terror que eles fizeram com Jesus até a sua morte. Então, por medo dessa perseguição, eles estavam todos escondidos, a portas trancadas, como diz a palavra, com medo. Imagina todo esse sentimento de frustração por ter perdido o amigo, o mestre e o Senhor, o medo da perseguição, o medo desse mal que poderia chegar até eles, e essa espera e também essa falta de esperança de não saber o que vai ser do futuro deles. Eu imagino que eles deviam ficar pensando: e agora? O que a gente faz? Porque o maior líder entre eles não estava mais lá. Eles precisavam de novas coordenadas. E enquanto não tinham, eles estavam ali trancados, com medo. E nisso Jesus entra e se põe no meio deles. E a primeira coisa que ele diz é: "Paz seja com vocês." É interessante que nessa versão da palavra diz "paz seja com vocês" e não "esteja com vocês". Estar é só naquele presente momento, mas ser é constante. Jesus deseja que a gente tenha essa constante paz nele, estando com ele. Seja em qualquer situação, numa situação de medo, numa situação de falta de esperança, numa situação de que você não sabe o que vai acontecer, ou num momento feliz. Ele deseja que a gente esteja nessa paz sempre, constantemente com ele. Ele mostrou para eles as mãos e o lado, Os discípulos se alegraram porque viram que aquele era Jesus mesmo. Não houve dúvida ali naquele momento. Houve somente a alegria de estar com o Senhor novamente. E ele traz essa esperança para eles ali com a sua presença, Presença viva mesmo e física e palpável. E ele repete: "Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio." Depois de restaurar essa paz ali no meio deles e trazer esse conforto, ao coração deles, ele passa essa mensagem do envio. Peraí, o que vocês estão pensando? O trabalho ainda não acabou, não. Pelo contrário, só está começando. Daqui para frente vocês vão fazer a missão vocês mesmos. Então, assim como o Pai me enviou para trazer as boas novas à terra e falar dele, do reino dele, eu estou enviando vocês para fazer o mesmo agora. Agora é a vez de vocês. E é claro que os discípulos não iriam conseguir fazer isso sozinhos. Em seguida, a palavra diz que ele sopra sobre eles e diz: "Recebam o Espírito Santo." Somente quando a gente recebe o Espírito Santo é que a gente é capaz de ir e levar as boas novas a quem precisa e a todos os confins da terra, Por onde a gente passa, nós somos capazes de levar o amor de Jesus e a palavra dele, somente a partir do momento que a gente recebe o Espírito Santo. E é interessante porque não havia acontecido ainda o momento de Pentecostes, que foi aquela grande visitação do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Mas mesmo assim, antes disso, Jesus sopra sobre eles o Espírito e diz para eles receberem. Então, através disso, eu entendo que na nossa caminhada, na nossa vida cristã,
o receber o Espírito Santo não é uma coisa que acontece num momento único, um momento específico só da nossa caminhada, somente aquele dia que você recebeu o Espírito Santo. Não. Jesus quer que na nossa caminhada a gente receba, digamos, várias doses do Espírito Santo. E a cada vez que a gente recebe o Espírito Santo e recebe ele de novo, e recebe ele de novo, e recebe ele de novo, a gente vai se aprofundando, a gente vai mergulhando mais fundo com ele na fé e vai descobrindo novos níveis de fé, de experiências com Jesus e com os nossos irmãos também na comunhão. E trazendo para os nossos dias de hoje essa palavra, eu vejo algumas coisas parecidas. Era um momento de medo e que os discípulos estavam ali trancados. Hoje em dia é mais ou menos assim que a gente se encontra. A gente não tá podendo sair por aí, a gente não tá podendo ver todo mundo, não tá podendo se reunir, a gente não tem ideia do que vai ser do nosso futuro, não, a gente não sabe como vai ser esse ano ainda, a gente não sabe o que o próximo ano vai ser. A gente tá trancado em casa nessa quarentena. Jesus não se limita a tempo e nem espaço. A gente não pode ir na igreja toda hora agora, mas Ele se faz presente no nosso meio, em meio aos nossos medos, em meio à nossa falta de esperança, ou no meio de tantas notícias ruins. Ele se faz presente e a primeira coisa que Ele deseja e repete é que a gente tenha essa paz, esse shalom, que é a paz perfeita de Deus. Então, que o Senhor guarde os nossos pensamentos, o nosso coração, os nossos sentimentos nele, nessa perfeita paz. A palavra nos diz que Ele guarda em perfeita paz aquele cujo propósito está nele. Então vamos focar o nosso olhar nele, porque Ele sim é a nossa perfeita paz. Recebam o Espírito Santo hoje. Recebam-o novamente na sua vida e sinta-se cheio e repleto dessa paz e dessa esperança que Jesus nos traz, porque o trabalho ainda não acabou. Nossa história, nossa alegria, nossa comunhão com os nossos irmãos não acabou. Isso é só uma fase, isso é só um momento. A gente ainda tem muito trabalho pela frente. A gente ainda tem muito amor, alegria para levar a todos aqueles que precisam. Então que o Senhor Jesus nos restaure hoje, nos visite e nos ajude a continuar olhando para Ele, para frente. Rumo a Pentecostes, aqui vamos nós.